Olá, boa noite. Nos últimos anos, Salvador passou por mudanças estruturais, obras de requalificação que deram uma nova cara a espaços tradicionais da cidade, como o Farol da Barra, a Orla do Rio Vermelho e do bairro da Ribeira. Mas será que é possível aliar modernidade e desenvolvimento com a preservação de elementos históricos? Como são feitos esses projetos e quais são os impactos sociais e culturais dessas mudanças para a cidade? A convidada de hoje do Band Entrevista é a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, arquiteta e urbanista, Tânia Scofield. Boa noite, Tânia. Obrigada por sua presença. Boa noite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Vamos começar explicando o que é, na verdade, e o que faz a Fundação Mário Leal Ferreira e qual o papel dela dentro dessa transformação da cidade. Veja, a Fundação tem na sua competência a elaboração de todos os projetos da cidade, das áreas públicas, né? Entendendo o que são áreas públicas? As ruas, que no meu entendimento é das áreas dos espaços públicos mais importantes da cidade, onde tudo acontece, não é verdade? Os parques, as praças, né? E também dos equipamentos públicos, né? É de competência da Fundação a elaboração do projeto, não a obra. Como é de competência da Fundação também o planejamento da cidade, né? O planejamento, ou seja, um plano para se planejar a cidade, seja a médio ou a longo prazo, ou até a curto prazo, né? Em linhas gerais, essa é a competência da Fundação. Agora, o ponto que eu até comecei aqui na introdução da entrevista, talvez o ponto central e o ponto mais polêmico, é como fazer essas mudanças, introduzir modernidade e desenvolvimento dentro de uma cidade que tem tantos elementos históricos que precisam ser preservados e muitas vezes são obrigados a serem preservados, né? Veja, Salvador tem um patrimônio urbanístico e arquitetônico colonial português, eu diria assim, o mais importante do Brasil. E a gente, obrigatoriamente, como você disse, precisa preservar esse patrimônio. Por outro lado, e assim, a gente não pode também entender que esse patrimônio, ele pode ser apenas um cenário, como é o caso do Centro Histórico. Ele não é um cenário, ele precisa ter vida, né? Ele precisa, e para ter vida, precisa ter gente, né? E para isso é preciso que todas as atividades, né, de bairro, as funções de bairro de uma cidade estejam no Centro Histórico, ou seja, por um lado, a gente pode preservar esse patrimônio e, por outro, a gente tem que dar funcionalidade de bairro ao centro histórico. Eu acho que essa é a grande questão, é como fazer isso acontecer de forma harmônica. E o que ocorre? A gente precisa, para dar funcionalidade a um bairro, você tem que ter as atividades de bairro, ou seja, as atividades comerciais. No caso do centro histórico, a gente estende o centro histórico até a área do comércio. Né? Se eu falar de centro antigo, essa poligonal, né, ela é maior do que a área do centro histórico que a gente costuma chamar de Pelourinho, né? O centro histórico tombado, o centro histórico reconhecido como patrimônio mundial. Mas, enfim, é preciso que se tenha todas as atividades econômicas, se tenha loja, se tenha bares, se tenha padaria, ou seja, todos o comércio que um bairro, né, o bairro demanda. Por outro lado, precisa ter obrigatoriamente habitação, é preciso que as pessoas morem. E eu acho que é isso que a gente está construindo agora. Ou seja, a gente está trazendo de forma integrada todos esses elementos que constituem um bairro e que a gente precisa fomentar no centro histórico, ou melhor dizendo, no centro antigo de Salvador. Agora, como é que é feito? Sem perder o seu patrimônio. Porque é um processo complexo, a gente pode dizer assim, né? Não tem como não ser. Mas como é que esse processo acontece? Tem que se ouvir os moradores, perceber a rotina daquele bairro para que ele seja preservado o máximo possível. Veja, eu só entendo os projetos se eles forem participativos. Né? Eu não consigo entender um projeto feito dentro de um gabinete ou feito por alguns poucos profissionais da área. Eu acho que essa troca de saber, né, o saber técnico com o saber popular, aquele que vive o bairro, que mora no bairro ou que trabalha no bairro, ou seja, mas que tem toda a vivência do bairro e conhece o dia a dia do bairro, os hábitos do bairro, o cotidiano, né, ele tem todo diria assim, um conhecimento que, somado ao conhecimento técnico, a gente consegue fazer um bom projeto. Isso assim. E é preciso também entender que o projeto, a comunidade tem que se sentir parte desse projeto. Tem que se sentir como protagonista desse projeto. Senão o projeto não tem, eu diria assim, ele tende a não dar certo.
se não houver essa discussão, né, entre técnicos da Fundação, técnicos da Prefeitura e os moradores. Eu diria, melhor dizendo, não apenas moradores, mas aqueles que vivem no bairro, porque os que trabalham no bairro, os que passam no bairro, os que têm amigos no bairro, ou seja, os que têm comércio no bairro, todos eles têm um pouco ou têm muito a contar, né, do que é o seu bairro. E a gente transforma isso tecnicamente apenas. Nos últimos anos, a gente tem visto essas mudanças gradativas, né? Talvez o primeiro projeto que tenha tido maior impacto foi o projeto da Barra, que já tem alguns anos, que mudou a estrutura e o estilo de convivência ali daquela região da cidade. E esse processo também aconteceu lá naquela época, porque a gente viu também que ao longo desses anos houve, de alguma maneira, uma certa crítica justamente na mudança comportamental das pessoas que frequentam ou frequentavam ali a Barra, como, por exemplo, os comerciantes dizendo sobre a dificuldade do comércio se manter depois dessa reforma. Como é que fica isso depois? Depois que se faz toda a mudança estrutural, esses moradores continuam sendo ouvidos? Como é que a Fundação recebe esse retorno também da população? Eu tenho uma visão diferente da questão da Barra. A Barra, eu diria assim, a Barra ela tem que ter uma análise muito específica, muito própria. Eu tenho dados que comprovam, dados inclusive do IBGE e dados da rádio, que comprovam que a Barra vem em decadência desde 2010. Um pouco anterior a 2010, ou seja, meus dados são de 2010 e que já apontavam a decadência da Barra, ou seja, uma perda de população, uma transferência de população, uma perda da economia local, né? E isso, inclusive, transferido para outros bairros. Quando a gente compara a Barra com Ondina, até com Estela Maris, a gente vê que há uma transferência dessas atividades comerciais para outros bairros. Isso é normal dentro da cidade. A cidade tem uma dinâmica que, por mais que o planejamento ou o poder público possa intervir, né, ela tem uma dinâmica própria, que eu diria assim, o poder público e o planejamento têm uma capacidade de dirigir, de orientar, mas não pode intervir nessa dinâmica da cidade. Então, como eu estava dizendo, a Barra vinha de um processo já de decadência. Quer dizer, decadência não é uma palavra muito certa, muito correta, porque é muito forte, eu diria, é menos do que isso. Vinha no processo de perda da sua economia local. De mudança, digamos assim. Da sua dinâmica, de mudança da sua dinâmica. Nós fizemos ali uma intervenção, eu diria, basicamente uma intervenção física, urbanística, ambiental. Eu acho que em termos ambientais, em termos urbanísticos, a Barra teve uma transformação que é hoje, inclusive, paradigma para várias áreas de Salvador, não só de Salvador, mas para vários estados, que copiam a Barra, né, algumas cidades copiam a Barra como uma referência em termos urbanísticos, né, da questão da priorização do pedestre, do não motorizado, né, de você criar os espaços compartilhados e, com isso, assim, uma mudança de comportamento também, né, para quem vive a cidade, ou seja, para o seu morador. Então, essa questão do comércio nessa região da cidade precisaria de outros fatores. Aí eu acho que precisa exatamente de outros elementos que a gente possa fomentar, né, uma nova, eu diria assim, uma nova dinâmica e uma nova dinâmica a economia do bairro da Barra. O que é possível. Hoje a gente tem conversado muito com a Associação da Barra, que é a Barra, e eu acho que a gente tem todas as possibilidades, nós temos todas as possibilidades de construir, né, eu diria assim, uma transformação para a melhoria daquele bairro, que é, no meu entendimento, um dos bairros mais importantes da cidade de Salvador. É a Barra. Sem dúvida. Todo mundo gosta da Barra, todo mundo quer ir à Barra, né? E assim, toda cidade tem como referência a Barra. Não só a cidade, mas também quem vem de fora, né? Quem vem de fora tem postal. como referência a Barra. É um cartão postal. Tá certo. A gente vai dar uma pausazinha na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Schofield. Tânia, a gente estava falando no bloco anterior sobre toda essa polêmica que envolve essas mudanças estruturais. E nós falamos sobre a Barra, que foi talvez o primeiro projeto de maior impacto. E agora a cidade está passando por um momento de reforma no centro histórico. Talvez essa região da cidade tenha uma maior dificuldade por conta desses elementos históricos que precisam ser preservados. Como é que está sendo esse processo? Olha, eu diria que tem grandes dificuldades. Se a gente voltar ao passado, nós podemos ver que foram várias tentativas de diria, melhorar as condições do Centro Histórico de Salvador, né? Assim,
todas tentativas na melhoria do comércio, melhoria da atividade econômica, né, enfim, foram várias. E o que nós vemos é que o comércio continua com a perda grande do comércio, com a perda das suas atividades econômicas, com, enfim, o comércio, digo, o centro histórico, né? Nunca houve, inclusive, nenhum grande projeto de moradia, né? Porque também não é tão simples, porque nós temos ali uma área que é tombada com algumas restrições, com várias restrições de uso, enfim. Mas eu acho que a gente está começando a trabalhar um projeto que eu entendo diferente, porque ele é integrado. Ele traz uma série de intervenções, né, integradas, e eu acho que isso é que é importante, né? E eu acho que talvez tenhamos agora, eu diria, uma nova diretriz para o comércio, né? Nós estamos com um programa de habitação, né? Por enquanto, na área do comércio, que ali a gente tem mais ou menos em torno de quase 200 mil metros quadrados de área ociosa ou vazia. Então, assim, nós temos um potencial de área vazio e ocioso muito grande que a gente pode transformar isso em habitação para vários segmentos, né? Desde a habitação de interesse social até a habitação para uma classe média, né? Que eu acho que cabe em todas as faixas de renda ali na área do comércio. Basta que a gente traga um ambiente, né, de moradia, porque hoje o comércio não tem esse ambiente de moradia, ele é um ambiente predominantemente comercial. Comercial, a referência, né? Dessa região da cidade é comercial. É comercial, então você tem que trazer essa ambiência, né? Você traz a habitação, mas traz com outra ambiência, diria assim, urbanística, né? Que é a ambiência para moradia. A outra que nós estamos fazendo também um estudo de um plano de mobilidade específico ali para o comércio, né? As intervenções físicas nas áreas públicas, das praças, nós já fechamos a Praça da Inglaterra, já está concluída. Vai iniciar a obra da Praça Cairu, da Praça Marechal Deodoro, que é uma das maiores praças que a gente tem aqui, mas ela está totalmente degradada. Né? Em cima, o Terreiro de Jesus, que por sinal está ficando lindíssimo, um projeto que a gente recuperou de Burle Marx de 1952, fez uma releitura desse projeto de Burle Marx. A Praça Castro Alves, enfim, todos os espaços públicos, né, nós estamos recuperando, inclusive ruas, como a Miguel Calmon, que é uma das ruas de maiores tráfego de Salvador. A gente está trabalhando dentro de um programa de ruas completas, que é um programa de tornar as ruas ambientalmente mais agradáveis, né? Ou seja, com a redução, inclusive, de carbono e, enfim, tornar essas ruas urbanisticamente bonitas e ambientalmente mais agradáveis. E a gente está recuperando a Rua Miguel Calmon. Enfim, são uma série de intervenções. Outra que é muito importante, 80% dos órgãos da prefeitura estão indo para o comércio, para o centro histórico, né? Ou seja, a gente concentra ali no centro histórico e no comércio todas as atividades administrativas do município. E com isso leva um contingente de pessoas muito grande, né? Eu acho que aquilo que eu dizia e que eu tenho dito em algumas entrevistas, a cidade precisa, para ter vida, ela precisa ter gente. Precisa ter gente andando na rua, caminhando, assim. É isso que dá a vida à cidade, que dá uma outra dinâmica. Mas como aliar isso? Porque uma área como o centro histórico, o comércio, por exemplo, a regulamentação disso, tem muitos patrimônios tombados ali, né? Como é que passa todo esse processo por dentro dessa regulamentação? Primeiro assim, todo esse processo está sendo discutido com o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Federal, no caso, né? E com o IPAC também. Nós acabamos de assinar um acordo de cooperação técnica, né, entre Prefeitura, no caso, a Fundação Mariléo Ferreira, o IPHAN e o IPAC. E tem sido um trabalho, eu diria assim, excelente e único, né, para a gente regulamentar, né, a área do Centro Histórico, que é uma área de proteção cultural e paisagística, que nós chamamos de APCP, e para regularizar e regulamentar a área tombada do Centro Histórico. Porque o que ocorre?
muitos dos investidores ou dos proprietários dos imóveis ou de comerciantes, eles não fazem grande investimento porque eles não sabem o que pode ou o que não pode. Fica na dependência até que ele entre com o projeto no IFAM ou na prefeitura para que se discuta tecnicamente o que pode ser feito, já que é uma área, né, é uma área tombada, né, é patrimônio e que tem uma série de restrições. Então, se a gente cria um normativo e o regramento do que se pode fazer ou que não se pode fazer, isso induz a uma outra, eu diria assim, os outros instrumentos para poder investir naquelas áreas. Agora, quando se muda também, faz uma mudança de perfil, digamos assim, de uma área da cidade, você muda também as pessoas que frequentam ali. Por exemplo, no bairro do Comércio, como você está falando, hoje tem muitas pessoas de classe média baixa que moram por ali. A partir do momento que se faz atrações de grandes empresas, de hotéis, ou se faz essa reformulação e se passa a valorizar mais essa área, essas pessoas que moram ali talvez tenham mais dificuldade para continuar morando. Como é que se pensa nesse quesito em relação a essas mudanças? Você não pode, em hipótese nenhuma, pensar que você pode resolver as questões de áreas como essa, que tem já moradores, na possibilidade de você expulsar esses moradores. Eles são moradores. Né? E eu acho que esse convívio, ele pode ser muito harmônico e ele é necessário. E é possível. E é possível, porque a cidade tem que conviver com as diferenças, com as grandes diferenças que existem, sejam sociais, sejam econômicas, ela tem que conviver com essas diferenças. E eu acho que é isso que essa pluralidade, essa diversidade, que é esse conjunto que forma a cidade em si. Né? Ou seja, a gente não pode ter cidades... nós já temos uma cidade que é extremamente desigual. Né? E eu acho que a gente tem que, muito pelo contrário, não fomentar mais essa desigualdade e sim, né, trazer ou manter essas famílias em áreas que, inclusive, são áreas infraestruturadas, daí que eu acho que a grande possibilidade de eles continuarem na área e de outros virem para a área, porque são áreas já infraestruturadas. Né? Mas, voltando um pouco a essa coisa dessa desigualdade, eu acho que é um dos grandes problemas da nossa cidade. A gente tem desigualdade muito grande aqui em Salvador. Eu acho que Salvador ela tem um dos seus marcos, e outras cidades do Brasil também, e que a gente precisa reduzir, são essas desigualdades sociais. Né? Ou seja, áreas bem infraestruturadas, áreas onde moram as pessoas com maior poder aquisitivo e áreas muito pouco infraestruturadas, onde moram as pessoas mais pobres. Então, acho que precisa se ter investimento nessas áreas, os grandes investimentos nas áreas menos infraestruturadas, para se dar uma qualidade de vida, para se ter urbanisticamente outras condições para essas famílias, para que a gente possa ir reduzindo aos poucos essas diferenças e essas desigualdades. Tá certo, vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Até já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu recebo a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield. Tânia, a gente estava conversando sobre algumas áreas, o Centro Histórico, o Comércio, a Barra, a Orla. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças estruturais em outras regiões da cidade, como, por exemplo, o subúrbio. Uma área que acabou de ser entregue, reformada, foi a comunidade Guerreira Seferina. E lá, se não me engano, vocês fizeram, inclusive, captação de energia solar. Essa é uma ideia que se deve passar para as outras áreas, outras reformas, em outras áreas também da cidade? Assim, veja, a Guerreira foi um trabalho super interessante. Eu entrei coordenando esse projeto em 2014, nós entramos na Guerreira. Era chamada Cidade de Plástico, porque, na verdade, as casas eram de lona, de resto de material, eles viviam em precariedade absoluta. Né? E nós entramos e discutimos e fomos construindo o projeto junto com aquela comunidade. Foi muito bacana o processo. Eu diria que foi um dos processos mais ricos que eu já participei aqui em Salvador. Construímos o projeto, inclusive levamos maquete, eles discutiram a maquete, eles fecharam o projeto, tiraram fotos e, enfim. Hoje a Guerreira está pronta, perdeu o nome, claro, de Cidade de Plástico, eles deram o nome de Guerreira Seferina, por conta de toda uma luta, e uma luta que tem um protagonismo das mulheres daquela área, que eu acho bem bacana também. E, enfim,
Eles já estão morando, as famílias já estão morando e a gente trouxe para lá algumas, primeiro numa área super privilegiada. Eu acho que aquilo que reforça aquilo que eu tinha dito. Por que tirar a comunidade das áreas que eles já moram? Eles moravam ali numa área privilegiada, à margem da Baía Todos os Santos, numa vista belíssima, né, com toda a infraestrutura, transporte na porta, trem, etc. e tal. E criamos algumas, eu diria assim, incorporamos algumas diria assim, elementos mais sustentáveis, né? Um deles é a questão da energia solar. É claro, com isso você tem uma redução de custos, né? O custo de alguns encargos que eles poderiam ter, né? Então a gente tem energia solar nas áreas comuns, tem energia solar no centro comunitário, na creche. E isso traz para a comunidade, assim, eu diria, uma outra condição, né, de vida e uma outra perspectiva de futuro, eu diria bem. É um exemplo que a gente pode dizer de sucesso que deve ser levado também para as outras áreas da cidade? Sim, eu acho que é uma referência para outras áreas da cidade, desde a sua construção, né, desse projeto participativo até alguns elementos que nós introduzimos ali. E é o que a gente, né, a Prefeitura vai fazer agora na área do subúrbio, no Mané Dendê, no projeto Mané Dendê, que é um grandioso projeto, que contempla 5 bairros, o bairro de Plataforma, Alta Terezinha, Rio Sena, Ilha Amarela e Itacaranha. São projetos que levam quanto tempo para saírem do papel e se tornarem realidade? Veja, eu entrei na Guerreira Zeferina, nós entramos lá, prefeito, no caso, em 2014, né, e concluímos em 2018. Todo o processo, porque trabalho primeiro lá dentro, depois de construção de obra, etc. e tal. No caso do Mané Dendê, é estimado 5 a 6 anos. Ou seja, ele deve terminar em 2023, 2024. São processos longos, porque tem todo um trabalho, primeiro, de trabalho com a comunidade. A obra, eu diria assim, a obra é um dos componentes do projeto. Então, são projetos longos. Hoje a gente está em processo de reformulação, de reestruturação, o centro histórico, ali a Rua Chile, né? Aquela região da cidade, a Avenida 7. O que é que a gente pode esperar? Quais são os próximos projetos que a gente vai poder já ver as intervenções acontecendo? No centro histórico? E na cidade como um todo? Na cidade são vários. A gente tem, ali no centro, a gente tem o terminal da Barroquinha, que o projeto está pronto, estou concluindo, no caso a Fundação está concluindo o orçamento. O Aquidaban, nós já estamos com o projeto praticamente, até maio a gente conclui esse projeto. O Mercado São Miguel, que já vai iniciar, deverá iniciar as obras ainda no próximo mês. Além deles, a gente... Isso tudo faz parte também de um projeto chamado Salvador 500, é isso? Não, o Salvador 500 é um planejamento a longo prazo. Ou seja, quando nós chegamos na Prefeitura, uma das grandes dificuldades que nós tivemos é que nós não tínhamos nenhum planejamento. Né? Ou seja, a cidade precisa ter um planejamento mínimo para que o gestor, quando assuma, né, a Prefeitura, ele tenha uma diretriz, ele tenha diretrizes claras, né? E nós não tínhamos nenhum planejamento. Nós fizemos um planejamento de curto prazo, que é um planejamento de gestão, que é o chamado planejamento estratégico, e agora nós estamos construindo o planejamento de longo prazo, que é o Salvador 500, que nós projetamos Salvador para 2049, quando ela completa 500 anos. Então, nós vamos trabalhar essa cidade. Que cidade é essa que nós queremos em 2049? Então, assim, projetando a cidade que nós queremos, claro, numa discussão participativa, com toda a comunidade de Salvador, nós vamos mudar quais os índices que nós precisamos mudar, né, para chegar a essa cidade que nós queremos, uma cidade melhor, menos desigual, mais justa, né, ambientalmente mais agradável, eu diria socialmente mais justa. E sempre com essa meta da participação maior sempre, das pessoas, obrigatoriamente com a participação da cidade. Sempre com a participação da comunidade de modo geral, da população de Salvador. Só assim a gente pode construir um planejamento de longo prazo. Porque quando se fala em ocupar a cidade, são as pessoas vivenciarem a cidade, né? Saírem da sua, digamos, da sua rotina, só da sua rua, da sua casa. Exatamente. É sair desse entendimento mais próximo que
que se tem, que assim, olha o que é a minha rua, o que é a minha casa, qual é a escola que meu filho estuda, qual é o ônibus que eu pego, qual é, enfim. Entender essa cidade como um todo, todos os mecanismos. A cidade ela é muito diversa, ela é muito plural e ela tem inúmeros elementos que compõem a cidade. E é importante que todos entendam esses mecanismos, esses elementos e que possa pensar que cidade é essa que eu quero até 2049. Né? Até 2049, vamos construindo aos poucos. Tá certo, Tânia, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, a gente torce para que isso tudo aconteça. E eu agradeço a você, Carolina, foi muito bom. Prazer. Então, o Band de Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.